E aí, como é que vocês estão? Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma semana, ó. Faz assim com o dedinho, ó. Mais um dia, a gente tá aqui. Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana de vocês aí? Foi top? Bom estar aqui de novo com vocês. Bom estar vendo vocês aí. E mais um dia da gente falar de consciência. É um assunto muito profundo, é um assunto muito complexo. É um assunto muito grande. Mas o que eu te falo uma coisa? É o assunto que mais vai mudar a sua vida. É o assunto que mais vai mudar seus resultados. É o assunto que vai transformar a forma de você estar com seus filhos, de você multiplicar seus talentos, de você empreender, de você conquistar riquezas. Chama consciência. Eu lembro de um cara, porque quando a gente começa a empreender e montar vários negócios, e aí você é casado, tem sua esposa, e sua esposa vai e gera filhos, e aí você tem seus filhos, e tudo isso vai tomando seu tempo. Eu lembro antes de eu começar, estava no comecinho, acho que foi quando eu tinha ainda só a empresa do TVDE ainda. Eu vi um cara que ele tinha muitos filhos, muitos negócios, a esposa dele, o casamento e aquela vida corrida. E ele estava num podcast e o cara falou com ele: como que você dá conta, moço? Como que você faz para conseguir avançar, para conseguir dar vazão para isso tudo? Como que isso funciona na sua vida? E eu lembro que ele falou uma coisa assim que mexeu comigo. Ele falou assim: sabe, de manhã eu levo minha filha para a escola. E quando eu tô com minha filha no carro, eu não tô nem aí para as outras coisas, não tô nem aí para a empresa, não tô nem aí para o negócio, não tô nem aí para os problemas que eu vou ter que resolver naquele dia. Naquele momento ali, eu tô completamente com minha filha indo para a escola e curtindo a presença dela. E depois que eu saio da escola, eu vou tomar um café com a minha esposa. E ali eu não quero falar de negócio, eu não quero falar de empresa, eu não quero mexer com nada. Eu estou completamente com a minha esposa, desfrutando a presença dela. Depois eu vou ter minha reunião com os sócios da empresa, com os funcionários, e ali eu estou completamente na minha empresa. Eu não estou com pena da minha filha, com dó da minha esposa, porque faltou tempo, eu estou completamente ali. E depois disso eu vou treinar. E na hora que eu estou treinando, eu não quero saber da minha esposa, da minha filha, dos meus negócios. Eu estou completamente cuidando de mim, da minha alimentação e do meu treino. E aí ele começou a falar da vida dele, da rotina dele, falando: esse é o segredo para mim ser produtivo, continuar multiplicando as empresas, continuar dando vazão para minha família e continuar prosperando em tudo que eu faço. Cara, na hora que ele falou aquilo, uau, faz sentido. E eu comecei a aplicar aquilo antes de entender o que era consciência, o que é isso que eu estou explicando para vocês aqui agora. Então, apesar de ser um assunto complexo, apesar de ser um assunto profundo e você poder abordar ele de várias formas, ao mesmo tempo eu vou falar para você, é um assunto simples, é um assunto prático. E qual que é o problema? Se você não entende a simplicidade desse assunto, a simplicidade da consciência, você vai correr o risco de viver procurando ela fora, viver procurando ela em coisas. Como assim, Thales? Eu vou te explicar a simplicidade da sabedoria da consciência. Tem uma história que explica isso muito fácil, muito inteligente. Há muito tempo atrás tinha um fazendeiro muito rico. Esse fazendeiro vendeu muitos animais e ele ficou mais rico. E ele decidiu comprar outra fazenda para expandir aquela fazenda que ele tinha. E ele compra uma fazenda um pouco mais afastada, tinha muita árvore, muita árvore. Ele pega todos os funcionários dele, contrata mais gente, coloca todo mundo para tirar aquelas árvores. E ele vai tirando árvore, tirando árvore, tirando árvore e junta todo mundo e tira tudo que dá. Só que tinha uma árvore que eles não deu conta de tirar. Era a mais antiga daquela fazenda, daquela terra que ele comprou. A árvore era tão grande que eles não deu conta de cortar elas. Eles cortou um pouco mais em cima e aquilo ficou aquele tronco grandão, grosso embaixo. E eles tiveram que chamar ajuda. E não tinha ninguém na cidade que dava conta de mexer com aquela árvore. Então ele chama um carpinteiro de uma cidade vizinha que tinha um caminhão já específico, um material mais bruto. Ele mexia com obras de arte para templos, aquelas coisas tinham que ser mais monstruosas. E ele tinha conta de fazer isso. Então esse fazendeiro muito rico viaja e chama esse cara para ajudar ele.
O cara vem, arranca aquela madeira, ele nem cobra, porque ele vê aquela madeira e ele tá apaixonado com aquilo ali, ele já sabe o que que vai fazer na madeira e ele arranca aquilo, coloca em cima do caminhão, pega aquele monte de material que o fazendeiro não estava nem dando conta de carregar e leva aquilo para outra cidade, para onde ele tinha a marcenaria dele. E depois passa-se o tempo, o fazendeiro constrói aquilo, continua prosperando e a filha dele vai casar. Quando a filha dele vai casar, ele fala, eu vou construir a maior mesa da cidade. E ele quer construir uma mesa que vai dar para todo mundo sentar nela. Só que qual que era o problema? Não tinha ninguém na cidade que dava conta de fazer aquela mesa. Não tinha ninguém capaz de construir uma mesa para mais de 300 pessoas. Era muita gente. E aí ele vai e lembra assim, cara, eu sei como que eu vou fazer. Aquele carpinteiro, aquele cara que eu chamei um tempo atrás, ele vai dar conta de construir essa mesa para sentar todo mundo dessa cidade aqui. E quando ele viaja para aquela terra e vai ter com aquele carpinteiro. Quando ele vai entrar na carpintaria dele, depois de 2 dias viajando de cavalo, ele não consegue entrar. Ele para na frente da carpintaria e tem uma águia maior que ele, maior do que eu, maior do que você. Imagina uma águia do tamanho da sua casa, 3 metros de altura. E ele fica olhando para aquela águia toda detalhada, toda desenhada, cabeça branca, o bico dela colorido, as asas dela, as penas, tudo certinho, tudo marronzinha, pretinha, aquele desenho mais lindo, as garras dela pousando num tronco e aquela obra-prima na frente dele. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele fica olhando para aquela águia e não consegue entrar na carpintaria. Depois de 20 minutos, o carpinteiro lá de dentro, vendo que ele não entrou, já fica assim até um pouco preocupado, ele não reconhece a pessoa e ele decide ir lá. 30 minutos passa, o carpinteiro vai lá ter com ele. Ah, eu lembro de você, você é o rapaz da fazenda, você é aquele rapaz da madeira. E ele, sim, você esteve lá, me ajudou um tempo atrás, eu vim aqui. Ele, então, o que que precisa? Eu vi que você não entrava. E ele começa, nossa, que águia mais legal, eu nunca vi uma coisa tão linda com meus olhos, essa é a obra-prima mais maravilhosa que uma pessoa podia conceber com as mãos dela. E ele começa a elogiar o carpinteiro, e o carpinteiro fala, tudo bem, vamos entrar, o que você precisa? E aí ele fala da madeira, ele fala das coisas que ele precisa, de uma mesa muito grande. E aí o carpinteiro fala, tudo bem, vou fazer, já entendi, agora você pode ir embora e tem um caminhão ali, você só vai pagar o frete do caminhão, e aquele caminhão vai levar aquela águia e você pode ficar com ela. Na hora que ele fala aquilo, o fazendeiro fica, não, irmão, calma lá, deixa eu te falar uma coisa, minha filha tá casando, eu tô investindo aqui, eu comprei outros negócios, eu não tenho condição de pagar aquela águia. Aquela águia é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, eu não tenho dinheiro agora para me investir nisso, desculpa, eu sei que é um trabalho muito grande seu, eu não quero me movimentar nisso. E o carpinteiro fala, não, você não entendeu, aquela águia é sua, pode levar ela, eu não vou te cobrar nada. E o fazendeiro fica, como assim? Você deve ter demorado dias, meses, anos para fazer aquela águia, você vai me entregar ela de graça? Não tem como isso. Aí o carpinteiro fala, não tô te dando a águia de graça, aquela águia sempre foi sua. Você lembra aquele tronco muito grande, aquela árvore brutal que estava lá no seu terreno? Então, aquela ali, aquele tronco é aquela águia. E aí o carpinteiro fica, o quê? Como é que você transformou aquela árvore nessa águia? Como é que você fez isso? Como que você construiu isso? Você é muito fantástico. E vai começar a elogiar. Ele fala assim, amigo, escuta aqui uma coisa. A águia sempre esteve lá dentro. A única coisa que eu fiz na carpintaria foi tirar o excesso. Sabe qual que é o problema quando a gente fala de consciência? Quando eu falo de consciência e desse poder, cara, o maior poder que eu tenho hoje na minha vida chama consciência. E eu tive um despertar dessa consciência. É por isso que eu tô aqui essa hora falando disso com você. Porque meu despertar foi tão forte que eu tive que ler a Bíblia toda de novo. Eu tô relendo a Bíblia. Eu comecei a ver Jesus falar disso todo o tempo e eu fiquei, como que eu não via que ele estava falando disso? E quando eu vou falar desse assunto com as pessoas, o que eu percebo em todas elas? Tá, consciência. O que eu tenho que fazer para ganhar minha consciência? O que eu tenho que fazer para despertar minha consciência? Ela quer somar coisas. Quando na verdade é a mesma história da águia. Você quer acessar sua consciência? Você quer crescer sua consciência? Você quer florescer sua consciência? Não é sobre colocar coisas, é sobre tirar o excesso.
Assim como o carpinteiro construiu aquela águia tirando as madeiras que estavam na frente da águia, você precisa despertar sua consciência tirando as camadas que estão na frente dos seus olhos. Thales, me dá um exemplo da Bíblia que você nunca usou aqui nas lives para me falar disso. Eu te dou de Paulo. Paulo não chamava Paulo, Paulo chamava Saulo. E quando Saulo vinha correndo com os cavalos e aqueles homens para prender todo mundo que falava que era cristão e matar todo mundo, sabe o que aconteceu? Ele teve um encontro com a luz, a própria consciência, a própria verdade desceu na frente dele. Escuta o que eu vou te falar, eu vou repetir. A própria consciência. A consciência estava ali na frente dele, a luz, a própria verdade, desceu para ter um encontro com Saulo. Quando Saulo tem um encontro com aquela verdade, com aquela consciência, ele fica cego. Camadas se formaram na frente dos olhos de Saulo. E ele, durante 3 dias, Saulo não come, não bebe. Não come, não bebe. E no 3º dia, Deus manda Barnabé não. Como é que é o nome dele? Deus manda um servo dele para ir lá, esqueci o nome dele agora, para ter com Saulo e orar por ele. E quando aquele homem obedece e vai lá ter com Saulo, ele ora e as escamas que estavam na frente da visão dele saem. O que é isso? Isso é quando a consciência despertar em você, quando você estiver ativando sua consciência, vão sair escamas dos seus olhos que te impediam de enxergar com clareza. Você lembra que eu te falei aqui que quando a minha consciência despertou, eu tive um start, foi tão forte que eu senti como se o meu chão tivesse saído debaixo de mim. Eu senti como que eu comecei a ver a Bíblia de novo, como que eu não enxergava isso? Eu preciso reler tudo. Eu preciso rever todos os conceitos. Isso aqui vai alterar tudo em você. Então cuidado você que está aqui me ouvindo. Cuidado você que está ouvindo essas lives. Porque essas lives têm o poder de destruir as coisas que estão na frente da sua águia. Essas lives têm o poder de arrancando as escamas e as coisas que estão te impedindo de enxergar. Essas lives têm o poder de fazer com que você veja o mundo com outros olhos, que você escute tudo que você ouviu e veja novas coisas que você ainda não enxergou. E aí Saulo saiu dali já pregando e falando do evangelho, só que o Espírito Santo falou com ele assim, não. E ele vai para um período de silêncio. E de novo, a gente estava aqui vendo a live da sabedoria de manhã, todo dia 6h30, eu tô aqui falando de Salomão, da sabedoria. A sabedoria, a consciência anda assim, ó. E a sabedoria falando pra gente que o caminho do crescimento, antes da semente crescer assim, virar uma árvore, ela desce. Primeiro tem que ir para debaixo da terra. Quando vai para debaixo da terra tem solidão, escuridão, pressão. Quando tem tudo isso, ela tem que morrer, continua descendo. Depois que ela morre, ela não sobe a árvore, não. Ela continua descendo as raízes. Eu não sei se você sabe, eu tô aqui num monte de árvore na minha frente. O mesmo tamanho que a árvore tem para cima, ela tem para baixo. O mesmo tamanho que a copa da árvore tem para os laterais, ela tem debaixo da terra. Porque o crescimento ele vai descendo, irmão. Ele vai descendo. E quando ele chega lá embaixo, aí que começa a subir. A consciência é a mesma coisa. Thales, me fala na Bíblia de novo, Abraão. Sai do meio dessa gente. Sai do meio da sua parentela. Porque eles já estão cheios de significados aí. Eu quero tirar tudo isso de você. Eu quero tirar as coisas da frente da águia. E Deus fala assim com ele. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas no hebraico ele está falando. Abraão, lech lechá. Saia para si mesmo, para dentro de você. Saia para um momento onde eu vou te mostrar as coisas e os tesouros que estão escondidos dentro de você. Então a sua consciência não está fora. Amigo, você não tem que fazer coisas para acionar a sua consciência. Você não tem que trazer pessoas, trazer ferramentas para acionar a sua consciência. Não, ela já está aí dentro. Você precisa tirar as camadas da frente dela.
Como assim, Thales? Me explica mais, eu ainda não estou entendendo. Vamos continuar te dando exemplos. Tá tudo bem, é assim que eu despertei, é assim que você vai despertar. Eu não posso estender a minha mão e te pegar sua consciência aí de dentro e tirar ela. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma flecha chamada verdades e pegar essa flecha e pum! E aí tem uma camada por fora da sua consciência que é uma armadura. Jesus chamou ela de mesa. E essa camada por fora, quando eu jogo uma verdade, eu racho ela. E se você me ouvir com o coração aberto, eu dou conta de rachar essa camada. E quando essa camada racha, a sua consciência é uma luz que brilha lá por trás. E aí você está lá de dentro, assim, você vai enxergar uma rachadura e você vai sentir um desejo de sair. É por isso que eu não tô nem aí quantas pessoas vai me ouvir aqui. Não é para todo mundo. É só para quem tá agora que vai me ouvir que o coração dele queima. Por que o coração dele queima? Porque lá no fundo a consciência é uma vibração, uma energia que tá assim. Tem alguma coisa que esse cara tá falando. Tem uma energia nele que vai mexer com você. Isso chama consciência. A gente tá conectado, você só não sabe. Como assim, Thales? Jesus falou assim. Quem é que pega uma luz e coloca por baixo da mesa? Antes, ele pega a luz e coloca no topo da casa, para que clareie, para que ilumine toda a casa. Então Jesus, ele mesmo falou para você e para mim assim, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Antes dele falar que a luz não pode estar por baixo da mesa, tem que estar em cima, ele falou, você é a luz. Qual que é o seu problema? Tem uma mesa na frente da sua consciência. Lembra que a águia tinha madeiras na frente e o cara destruiu essas madeiras e deixou só a águia? Você tem que fazer a mesma coisa. O que é essa mesa? Essa mesa chama personagem. Essa mesa chama passado. Essa mesa chama ansiedade pelo futuro. Essa mesa é tudo que te tira do momento agora. Como assim, Thales? Calma que eu vou te explicar. Você vai chegar aqui e a gente vai rachar essa armadura. Fique em paz, só continua ouvindo. Quando alguém te pergunta assim, olá, qual é seu nome? Aí você fala, eu sou Thales. Seu nome não é Thales. Você sabia que seu nome não é Thales? Thales é o nome do seu personagem. Então o seu nome aí, quem está me ouvindo, Bruno, Lia... não sei quem mais, Rabina Bista, não sei quem é que está ouvindo aí, todos vocês que estão me ouvindo. Seu nome não é esse nome que você está falando que é. Como assim, tá? Você tá doido? Isso aí é história. Meu amigo, vai ler. Quando vai falar em Apocalipse que a gente vai se apresentar diante dele, fale, nele vai nos dar o nosso verdadeiro nome. Nem seu nome você sabe. A sua consciência tem um nome, só ele sabe. Quando você chegar lá, ele vai te revelar o nome. Então, quem é que chama Thales? É o registro que os homens fizeram. É o nome que eles deram para um personagem. E qual que é o problema? Esse personagem veio sendo construído desde quando você era bebezinho. Desde quando você era criança. E a pior fase do personagem é quando ele está entre os 8 e os 12 anos. É ali que gera as maiores dificuldades. Como assim, Thales? Vamos caminhando aqui para você entender. Eu tenho dois filhos, um casal, e tenho um bebezinho chegando. E a minha filha tem 5 anos. O meu menininho tem 3 anos. E o tempo todo eles ficam para mim, papai, por que isso? Papai, o que é isso? Papai, por que aquilo? E eles são uma máquina para perguntar porquê das coisas. Como assim? Porque o personagem, ele é criado pelo seu cérebro. O seu cérebro, a sua mente, ela tem a capacidade de criar personagens dentro de você. E isso não é ruim. Atenção, isso não é ruim. Quando você se apresenta perante o juiz, você usa um personagem. A sua voz muda, a sua fala, quem fala gíria, não é mano, você não vai falar mano com o juiz. Ele muda o personagem ali para estar perante o juiz, ele não usa short. Tudo bem. Quando você vai para o médico, você vai usar um personagem para estar perante o médico. A sua mente cria isso, é um dos seus superpoderes. Quando você está perante a sua esposa, mas ela não é sua esposa, é sua namoradinha, você apresenta um personagem para ela, não é você de verdade. Quantas pessoas depois que casam falam, eu não sabia que você era assim. Não sabia, porque ele usou um personagem, uma máscara, para esconder as coisas que ele não queria que você visse. E é normal, o homem tem esse poder. Qual que é o
problema? Qual que é a dificuldade do personagem? O que que é a causa aqui dessa doença chamada inconsciência? É que você acredita com todas as suas forças que você é o personagem. Esse é o problema. E quando você acredita que você é um personagem criado por outras pessoas e pelos significados que você fez quando era criança, o que que acontece? Você não sabe quem você é de verdade, sua identidade é destruída e você não ativa o seu propósito, não cumpre a sua missão e a sua vida vira uma vida no automático e na inconsciência. Esse é o grande problema. E mais ainda, você vive no agora, presa no passado, porque o personagem está no passado, ele vem do passado, ele é o passado. E ele vem aqui no agora atrapalhar o seu futuro. Vamos com calma que eu vou te explicar esse processo. Continue aqui comigo. Como assim, Thales? O meu personagem é o meu passado. Eu fiz uma coisa que eu paguei 6 mil euros para mim estar lá dentro. Foi eu e minha esposa. Melhor dinheiro que eu gastei na minha vida, irmão. Quando eu paguei esse dinheiro, 6 mil euros, foi 2 dias de imersão. Eu não despertei a minha consciência lá, mas lá eu enxerguei o meu personagem pela primeira vez. E lá eu aprendi como modifica o personagem. Nossa, já foi massa demais. Eu saí dali com tanta fúria, com tanto poder dentro de mim, que eu passei de faturar 100 mil, 80 mil para 300 mil assim, ó. E quantas pessoas lá dentro você vê que só precisava quebrar algumas coisas do personagem. Como assim? Fica comigo que eu vou te explicar. Vou até te contar qual foi as coisas do meu personagem que eu modifiquei. Só que quando você desperta a consciência, você não modifica só o personagem. Uma coisa é eu aqui mudando coisas no meu corpo. Você vê, essa mão aqui tá ruim. Pera aí que eu vou arrancar e coloca outro no lugar. É assim que muda o personagem. Outra coisa é quando você sai do personagem e fala, peraí, eu nunca fui o personagem. E aí você pode criar 3 personagens e falar, não, agora eu vou usar esse, agora eu vou usar esse, agora eu vou usar esse. Você tem 3, 4, 5 personagens para você usar de acordo com a necessidade. Isso é o despertar da consciência. Mano, isso aí é poderoso demais. Então isso aí você só consegue viver se o Espírito Santo te dá. Então o que eu consigo fazer agora? Te ajudar a enxergar o personagem, rachar a armadura e você vai começar a modificar o seu personagem. Então, o seu personagem é o seu passado, alguém falou para você assim, seu nome é Joana. E aí você acreditou com toda a sua força, eu sou Joana. Se eu perguntar, quem é você? Eu sou Joana. Seu personagem ele tem dificuldade de enxergar quem você é de verdade. Ele acredita, você acredita com todas as suas forças que é seu personagem. Como assim? Tem o ser e tem o fazer. O seu personagem só sabe se identificar com o fazer, ele não conhece o ser. O ser é a parte mais interna de você. E aí você pergunta, quem é você? Eu sou engenheiro, meu nome é Thales e eu tenho 3 filhos. Eu sou brasileiro. Acabou, eu sou isso. Mentira. Por quê? Hoje eu sou engenheiro no Brasil e em Portugal. Eu sou engenheiro credenciado pela Ordem dos Engenheiros do Brasil, pela o CREA do Brasil e a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Mas se esse povo ali der uma canetada, eles me tiram da ordem. Aí eu perco minha identidade porque alguém me tirou. Eu nunca fui engenheiro na minha essência. Eu tenho uma credencial de engenheiro. Eu estou engenheiro. Por isso que quando você vê pessoas que estão despertando a consciência, o que elas estão fazendo? Afastando do personagem. Qual que é a frase que mais afasta do personagem? Diferenciar o ser do estar. Por isso que às vezes você vê umas pessoas, parece idiota, eu sei. Quando eu era um tolo também, alguém em consciência, eu via as pessoas falando, eu estou engenheiro. Como assim você está engenheiro? Mano? Que papo é esse? Você é engenheiro. Não, não é. Calma que você vai entender por que você não é. Você é muito maior que a engenharia. Quando você fala, eu sou engenheiro, você está comparando todo esse potencial que tem dentro de você com engenheiro, amigo, engenharia. O que é engenharia perto do poder que tem dentro de você? Vou te dar um exemplo de poder para você só entender a destruição que tem aí dentro, a bomba nuclear que está aí dentro. Um corpo de um homem adulto, igual eu, uma mulher adulta, tem 37 trilhões de células. Então, se você for cortando aqui a pele, chegando no átomo, nas moléculas,
Cada corpo humano tem 37 trilhões de células. Só que tem um problema nisso aí, porque os pesquisadores foram enxergar o que tinha dentro das células. E sabe o que faz meu olho ser dessa cor, minha sobrancelha ser assim, meu cabelo ser assim, a cor da minha pele? E tem uma coisa chamada DNA. DNA é uma fita que tem todas as informações do seu corpo. E essa fita está em cada célula. Só que tem um problema, a célula tem 0,01 milímetro e a fita DNA tem 2 metros. E aí o cientista olha para dentro de uma célula de 0,01 milímetro e tem uma fita que é maior que eu tenho 1,83. Essa fita tem 2 metros e está lá dentro. E sabe o que deixa eles tão assustados? Não é nem a fita estar lá dentro. Porque apesar de ser tão pequena aquele espaço para aquela fita que é 2 metros, ela não se embola. Cara, isso é poderosíssimo. Você não dá conta de entender o que eu estou falando aqui. Você tem que estudar e refletir mais sobre o que eu estou falando. Os cientistas não têm nem poder para colocar 2 metros dentro de uma célula daquele tamanho e muito menos poder para colocar lá sem embolar. Você pegou? Mas quem é que criou a célula e criou tudo, tem o poder para colocar lá dentro e ainda o poder para fazer com que ela não se embole. E aí vão entender o poder que está dentro de você. Se um homem tem 37 trilhões de células, quer dizer que de DNA que está em todas as células tem 74 trilhões de metros de fita DNA dentro de um homem e de uma mulher. Só um homem tem isso tudo. Eu sou matemático, amigo, eu sou engenheiro. Para mim escrever esse número num quadro, eu preciso raciocinar, eu preciso pensar. A vida toda eu mexi com matemática. O meu personagem é o cara da matemática. E ele precisa pensar para escrever esse número. Imagina só, 74 trilhão de metro de fita DNA. A gente não tem condição de esticar essa fita. Deixa eu te dar um exemplo. O que isso significa? Para você pegar um homem só, esticar a fita DNA dele, você precisa ir no sol, a gente não tem tecnologia para ir até o sol, tanto pelo calor dele, pela distância, tem que ir e voltar 200 vezes para esticar só de um homem. Se for até na Lua e voltar 20 mil vezes, eu tenho que ir na Lua, voltar 20 mil vezes só para esticar a fita DNA de um homem. Plutão é o planeta mais afastado da Terra, na órbita mais afastada. Você tem que ir e voltar 8 vezes para esticar de um homem. E aí o diabo fala para você, você é um idiota. Você fala, eu sou um idiota mesmo. Você é burro, eu sou burro. Você nunca vai dar nada na vida, eu nunca vou dar nada na vida mesmo. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não entende o poder e a capacidade que está dentro dela. E por que você não entende? Porque falta leste-lerrar. Saia para ti mesmo, Abraão. Olha o poder que eu coloquei dentro de você, irmão. Você tem o poder para acabar com a vida na terra inteira. Imagina pegar a fita DNA de um homem e dividir só aqui em Lisboa, dando volta em Lisboa. Mano, vai atrapalhar o trânsito aqui, já é ruim. Vai acabar de atrapalhar com tudo. Então você não tem noção da bomba nuclear que tem dentro de você. E o que te atrapalha de enxergar isso? As escamas e as camadas que estão na frente dessa águia, chamada sua consciência, chamado seu poder interior, chamado centelha divina. O próprio Jesus, o Deus encarnado, desceu na terra e falou assim, Moisés não falou, vocês são deuses? Porque filho de peixe é peixe, amigo. Filho de boi é boizinho. Filho de urso é ursinho, mas filho de Deus é Deusinho. E todo mundo é filho de Deus, Thales? Não, infelizmente não é. Jesus revela isso em João, a sabedoria desce em João e fala, a todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho, todo mundo é criatura. Por quê? Você é criatura até despertar essa consciência que está dentro de você. Quando você acessa o Wi-Fi chamado Jesus, o seu telefone para de rodar na rede privada e descobre o infinito, ilimitado. Aí você acessa o poder e vira filho. É mais ou menos isso aí. Então tem um chamado para você. Qual que é o seu chamado? Entenda quem é você. Você é um ser feito de corpo, alma e espírito. Você nem sabe quem é, que é isso.
Você não sabe para que serve seu corpo, você não sabe para que serve sua alma, você não sabe para que serve seu espírito. Eles têm representante físico, você não sabe qual que é os representantes físicos. Como é que você vai mudar na vida? Como é que você vai crescer na vida? Como é que você vai prosperar? Como é que você vai alcançar a verdadeira riqueza, que nem é dinheiro? Nunca, nunca vai dar mesmo. Então vamos aqui com calma continuar a olhar para o personagem. Então alguém fala para você e vai te dando significados quando você está jovem, quando você é criança. Você já reparou que a todo momento a criança quer um significado? Papai, o que é isso? Papai, o que é aquilo? E o seu pai, ele é o seu dicionário. Aquilo que o seu pai e sua mãe falar é a verdade da criança. E aí a criança olha um homem rico e o pai dela fala, todo rico é nojento. Esses ricos só sabem roubar. Esses ricos não prestam. O que você acabou de instalar na cabecinha da criança, do personagem? Não, rico não presta. Meu pai falou que rico não presta, já era. Eu tenho que ser pobre. E aí o personagem cresce com a cabeça. Eu tenho que ser pobre porque rico não presta. Quando você vê uma pessoa muito bem de vida, com muitos amigos, aí o seu pai fala, esse negócio aí não vale nada, isso aí é tudo falso, é só gente que só quer comer o dinheiro deles. Aí instalou na cabeça da criança. Você, o seu personagem do passado, o seu passado está lá escrito. Não pode ter muito amigo, é bom a gente estar sozinho, porque o papai falou que muito amigo só sabe comer na custa da gente, é gente hipócrita, é gente... Está instalado. Aí você vai crescer uma mulher que não se relaciona com outras pessoas. Aí você vai crescer um homem que vive só quietinho dentro de casa, daqui a pouco está depressivo lá. Então tudo que você faz, o seu personagem tem a ver com o seu fazer. Tudo que você faz está vinculado a esse personagem. E aí você, em vez de viver o ilimitado da consciência, do seu ser poderoso que está dentro de você, você escolhe, porque é uma escolha sua, você escolhe viver limitado nas crenças do seu personagem. Como assim, Thales? O seu personagem, ele vai definindo qual que é os seus limites. Ou seja, dentro dessa cabecinha sua tem um limite. Quanto que eu posso ganhar por mês? Aí você vai voltar no passado e o seu personagem, meu pai só ganhava isso. Vivia ali no final do mês, era sempre apertado. A gente saía bem no arranque do mês, mas no meio do mês as coisas começavam a apertar e no final do mês a gente tinha que ficar segurando as coisas. E aí tem um limite. Não, eu só posso pagar até R$1.000 de renda. Eu só posso chegar aqui em 2.000 euros da minha renda da casa. Tem vários limites na sua cabeça. Não, ninguém na minha casa ganhou 1 milhão por mês. Não, a gente não existe isso lá. Então tem um limite na sua cabeça. Sendo que é possível para a sua consciência e para esse poder interno, mas você escolhe ficar com o limite que está estabelecido do seu personagem, do seu passado. O seu passado, ele é formado por uma coisa, conhecimento. Presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. O seu passado, ele é formado por uma coisa, conhecimento. E a armazenagem do conhecimento cria um personagem. E todo personagem tem todos os seus limites apresentados. E qual que é o problema do personagem? O personagem nenhum. O problema é você achar que é o personagem. E você acredita nisso com todas as forças. E como você acredita que é o personagem, os limites do personagem são os seus limites. Estabelecidos por coisas que já aconteceram no passado. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa no passado viu o pai dela. Toda vez que o pai dela começava o mês, ele estava bem, ele fazia novos negócios, ele empreendia, ele ganhava dinheiro e ele ia bem, e ia o ano inteiro bem. Quando chegava no mês de setembro, que ia acabando o ano, mudava a temporada do país dele, era na Europa, e entrava o calor. E no negócio que ele mexia no calor não dava certo, e aí o pai dela caía de novo, e eles passavam dificuldade, passava fome, passava as necessidades deles. E aquela criança desce repetindo esse padrão. O seu pai, ou você imita ele, ou você repele o que ele fazia. E essa criança cresce, é a mesma coisa. Ela sempre começa o ano bem, ela sempre começa novos negócios bem, e ela vai indo, e quando muda uma estação, essa pessoa afunda. É por isso que o método que eu fiz lá, que foi 6.000 euros, é tão forte. Porque lá você vai identificando, peraí, mas meu pai fazia isso, por que eu estou repetindo?
E aí você enxerga o personagem. Na hora que você enxerga o personagem, eu vou ensinar vocês aqui como é que muda. Você muda o personagem, pum, acabou, parou de falir. Por quê? Porque funciona assim. Vou dar outro exemplo aqui de relacionamento. O cara no primeiro relacionamento, na casa dele só tinha relacionamento destruído. A mãe dele vivia falando, homem não presta. A mãe dela, né? Homem não presta, homem não dá em nada. Homem é isso, homem é aquilo. Só criticando o homem. Nunca achou um homem de verdade. Só tinha aqueles monte de menino que ela ficava rodeando. E essa mulher cresce, e a primeira experiência com o homem que ela tem, esse personagem, ele quer validar aquela verdade. Então, indiretamente, inconscientemente, essa mulher faz de tudo para dar errado. Como assim? A pior coisa que tem para um homem é uma mulher grudenta e chata, mala. Só que como ela ouviu que o homem não presta, que o homem trai, que o homem é isso, o que tá na cabecinha dela? O cara é bacana. Os dois vai dar certo, eles vão casar, vai ter filho, vai prosperar, vai crescer. Só que tem uma história no passado dela, tem um personagem que fala assim, homem não presta, homem não vale nada, homem é isso. E aí o que acontece? Ela tá com um cara top. Só que ela tá com as histórias do personagem dela. Em vez de ela viver o agora e desfrutar da bênção que Deus colocou na mão dela, não. Ela vive o dia todo. Você tá me traindo, né? Pode falar. Aconteceu alguma coisa? Ah, por que você tá demorando? Nossa, eu tô vendo aqui no GPS. Era pra você ter chegado há 5 minutos atrás. Você já viu mulher assim? É mulher com um personagem que ouviu um monte de ladainha na vida e tá a vida inteira trazendo aquilo. E em vez dela desfrutar o agora, o relacionamento dela, ela tá vivendo o passado da mãe, da tia, das irmãs e de toda aquela destruição e está trazendo para o casamento dela. E aí o que acontece? Em vez dela escolher um caminho novo, ela escolhe repetir o passado. Por isso que você vê famílias inteiras com mulheres que não estão certo no relacionamento. E aí fala, maldição hereditária. Maldição hereditária existe, eu acredito. E muitas das partes dela vem de ficar repetindo um personagem da sua mãe. Um homem nunca casa, sempre que casa tem traição, tem mesmo, ele vive a vida inteira. O pai dele foi traído, o tio foi traído, o avô foi traído, todo mundo deu errado no relacionamento. Ele cresce com aquilo na cabeça, ouvindo esses homens, mulher não presta, mulher só trai, mulher é isso. Aí sabe o que acontece? Ele fica criando isso na cabeça e ele vai achar uma mulher para trair ele vai achar, porque ele quer validar aquilo. E aí quando ele acha a mulher ia ser bacana, os dois iam dar certinho, mano, os dois iam andar certinho, os dois iam prosperar, Deus mandou para ele uma bênção, de verdade, uma bênção, uma mulher boa. Só que ele vive o dia todo colocando GPS no celular dela, no carro dela, colocando escuta, ligando para ela, o que foi, onde você tá? Você falou que ia estar no shopping, eu tô olhando aqui, você não tá no shopping? Aí daqui a pouco a mulher, como você sabe que eu não tô no shopping? Você tá me rastreando? E aí começa a desandar, porque ele não escolhe viver o presente, a dádiva do agora. Ele prefere escolher repetir o passado. Esse cara é tão chato. Não, se for me trair, você me fala. Não, a gente não pode ter traição, não, porque meu pai foi traído. A mulher fala, eu vou te trair mesmo, pra você deixar de ser otário, parar de me encher o saco com isso. Mano, quantas pessoas não vivem isso? Eu tô te falando porque a história é real. Então, qual que é o problema do personagem? O problema do personagem é que você acredita que é ele. E quando você acredita que é ele, você é ele. E a consciência perde o valor. E isso chama estado de inconsciência. É quando você esquece quem você realmente é e acredita ser uma capa chamada personagem. Aí Jesus falou assim, quem é que pega a luz e põe debaixo da mesa? Não, pega a luz, coloque por cima. Porque por cima você consegue dominar as capas. Jesus estava falando disso. Só que a gente não entende porque você está dormindo na sua inconsciência. Vamos falar de Jesus. Jesus fala assim, que o reino de Deus já tinha chegado. E aí ele alerta os discípulos. Quando alguém falar que está ali, está aqui, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E a gente vem da religião, esse sistema religioso, e um monte de personagens falando, o reino de Deus é quando o céu descer a Nova Jerusalém. Vai ter esse dia, irmão. A Nova Jerusalém vai descer. Mas Jesus falou que o reino de Deus não é a Nova Jerusalém descendo. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. É esse poder chamado consciência. O seu corpo é corpo,
alma e espírito. O seu espírito nem pecar peca. O seu espírito chama observador. O seu espírito é uma conexão entre você e o Deus vivo. O seu espírito, ele é chamado de centelha divina, irmão. É daí que flui os rios de água viva que Jesus falou, já está aqui dentro, só está faltando ele se manifestar. E qual que é o problema? O problema é que tem uma mesa na frente da luz impedindo ela de subir para o teto. A luz até quer subir, só que não dá. Como assim? Vamos dar um exemplo disso? O cara foi, a mulher foi, ouviu a vida inteira. Homem não presta. Homem não presta. Por quê? Sua mãe, em vez dela caçar um homem de verdade, ela viveu atrás de menino. E aí ela nunca arrumou um homem de verdade. Porque ela nem orar pelo seu pai orou. Ela só vivia lá reclamando e murmurando. Então ela nunca conheceu um homem de verdade. E ela instalou essa mentira na sua cabeça, nessa criancinha. E essa mentira fez parte do seu personagem. E quando ela faz parte do seu personagem, você acredita ser aquilo. E como você acredita ser aquilo, você vai repetir isso. E aí você conhece um namoradinho, só que ele nunca foi um homem de verdade. Ele é um menino. E aí, quando você vai se relacionar com menino, você vai frustrar. Porque menino só quer saber de videogame, menino só quer saber de pornografia, menino não entende que a energia mais forte dele chama tônus vital. E ele vive jogando essa energia no ralo. E aí esse menino vai fazer você repetir o padrão que está vindo do seu personagem. É, homem não presta mesmo. Homem não presta. E aí esse menino te trai. E aí esse menino sai ficando com outras meninas. E aí esse menino te trata mal. E aí esse menino vai criar um monstro na sua cabeça porque você não sabe que você é a consciência, você continua acreditando que é esse personagem e você vai trazendo a bagagem da sua mãe, da sua tia, da sua bisneta, da sua bisavó e de todo mundo vindo assim, ó, que você até acredita ser uma maldição hereditária e talvez nem seja de verdade. Só que aí o que acontece? Aquele menino instalou uma coisa no seu personagem. É verdade. Homem não presta. É verdade, homem trai. É verdade, homem fica com outras mulheres. É verdade, depois de um tempo que a gente começa a namorar, eu entreguei a coisa mais preciosa que eu tinha, que é a minha energia vital, eu entreguei minha sexualidade para ele. Depois que eu entreguei, ele não quis mais saber de mim. E aí você instalou isso na sua cabeça, sabe o que acontece? A vida vai passando, o agora, que é a coisa mais preciosa, chamado presente de Deus. Por que chama presente de Deus o agora, amigo? Presente é a maior dádiva. Você está aqui, todo mundo, todos os espíritos queriam estar aqui agora. E você está aqui vivendo essa coisa maravilhosa. E ela começa a se manifestar, e aquela mulher vai vivendo, e ela chora com Deus, porque ela é cristã, ela só não entende o que eu estou falando aqui. E aí, como ela é cristã, ela fala: Deus, me dá um homem de verdade, pai, porque a maior dor dela, o personagem dela acha que esse homem nem existe. Então ela tem que pedir Deus, porque ela não existe esse homem. E aí ela fica: Deus, me dá, e aí vem um príncipe encantado. Só que ele não é tão bonito assim, ele não é assim tão ricão. E aí, mas aquele cara vem, e quando ele aparece para ela, o coração dela acelera. Na hora que o coração dela acelera, ela entende que aquele cara é uma oportunidade. É o cara que ela sempre quis. Só que aí na hora que vai ter ali o lance, que o cara vai chegar, que ela tem que dar oportunidade, na hora que vai ter o relacionamento, ela dá um passo para trás. Por quê? Porque em vez dela viver o agora com aquele cara que ia dar certo, que ia prosperar, que os dois iam crescer junto, era tudo que ela queria, ele ia ser fiel para ela. Só que na hora que vai dar certo, na hora que vai ter o lance, ela volta para trás porque ela lembra do passado. E aí o passado dela sai do passado e vem atormentar o presente dela e desviar o futuro. E ele vem e fala assim: mas você também foi assim com aquele cara, você sentiu a mesma coisa. Sabe o que ele vai fazer depois de você beijar ele? Vai ser mil maravilhas, mas depois você não vai resistir, vocês vão transar e aí vai dar tudo errado, porque ele vai começar a ficar com outras meninas, ele vai te abandonar. E aí vem o passado pro presente atrapalhar ela de fazer a escolha que vai mudar o futuro dela. E em vez dela viver o agora, ela tá vivendo o passado. E aí mais uma vez o coração dela bate, o cara vem, na hora que ele vem para ficar com ela, para falar com ela, fala: nossa, você é linda, você é aquilo, ela sai até correndo, ela dá um passo para trás e sai do ambiente. Ou às vezes ela até fala com o cara, mas ela fecha a cara: não, nada a ver. Sabe por quê? Porque ela tá no presente, presa no passado. Tem um assunto que Jesus levou ele muito radical, cara. É o assunto que Jesus mais radicalizou.
Eu acho interessante, hoje é tudo contra o radicalismo, né? Mas radical significa voltar à raiz, tá? Radical é voltar à raiz. E Jesus falou assim, de um assunto, perdão. Ele ensinou os discípulos dele assim, ora a Deus assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Traduzindo para você, Jesus falou assim, se eu não perdoar, Deus, não precisa me perdoar, deixa eu ir para o inferno. Foi isso que Jesus ensinou. Ele foi tão radical que ele dá um exemplo de um cara que ele é solto, perdoado pelo rei, e ele não perdoa uma pessoa que devia a ele, e o rei vai e prende esse cara. E aí Jesus termina a história e fala assim, assim também é Deus, se você não perdoar aqueles que te devem, ele não vai te perdoar. Foi o assunto que Jesus foi mais radical, chama perdão. Por que Jesus e Deus foi tão radical nesse assunto, meu amigo? Deixa eu te explicar por quê. Porque o perdão é a prisão da sua alma no passado. Tem outro exemplo de Jesus, eu podia ficar aqui muita vez falando de vários exemplos de Jesus falando de perdão. Você precisa entender que quando você não perdoa, você está carregando essa pessoa contigo. Vou dar o exemplo do monge, eu já falei aqui em outra live, mas o monge vai atravessar e não podia tocar em mulher, são dois monges. E aí na hora que eles vão ir buscar uma água e um alimento distante, tinha um rio, e perto desse rio tinha uma mulher necessitada. E essa mulher precisava atravessar o rio e ela não tinha condição. Um dos monges acusa e afasta, o outro monge vai lá e ajuda ela a atravessar. Os dois monges continuam o caminho, e aquele monge que acusou ficou acusando agora o outro monge, falando, você tocou, você não podia ter tocado, não era para você ter feito isso. Ele vai falando até lá, chega lá e dá uma pausa e na volta ele fica um pouquinho calado. Quando chega no rio ele começa de novo, não era para você ter carregado a mulher, não era para você ter carregado a mulher, você não podia ter tocado nela, não era para você ter envolvido com ela. E aquele monge falou assim, eu carreguei a mulher durante 1 minuto que eu atravessei esse rio com ela, você está carregando ela a viagem inteira, me perdoa, larga isso. Abandona a mulher aqui nesse rio agora e vão embora. E é isso que significa o perdão. Perdão é deixar para trás. Você está carregando uma pessoa que falou mal de você lá no ano 2000, hoje já é 2026. Você ainda lembra e você sente a mesma raiva que você sentia lá atrás. Porque você está carregando uma má água, uma água suja, uma água podre dentro de você. Então perdoa, abandona, deixa e siga. Por isso que Jesus é tão radical que ele fala, se você vem até mim para trazer uma oferta e lembra que tem alguém que tem algo contra você, vai lá, resolve de uma vez, fala, me perdoa essa pessoa, depois você vem e pega o sacrifício e me oferece. O que ele estava querendo dizer? Você está aí orando, todo dia orando, mas tem um monte de má água no seu coração, eu não vou te ouvir. Não vai acontecer nada na sua vida. Não vai ter transformação, porque falta perdão. Tem um personagem te atrapalhando de viver o agora e de me acessar. Então, se você não tem capacidade de se perdoar e perdoar as coisas que aconteceram no seu passado, você está impedido de viver o agora, que é o presente, que é o momento onde o Senhor está. Jesus fala assim em Jeremias, né? Deus desce com o Espírito sobre Jeremias e fala, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e me encontrarei, e eu vos ouvirei. E me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O que Deus queria dizer com buscar Ele de todo o coração? É quando o seu coração não está no passado, não está no futuro, mas está completamente no agora. Quando você chega perante esse momento, pode ser numa árvore, pode ser num jardim, pode ser no seu quarto, pode ser em qualquer lugar, irmão. Não tem igreja, templo mais não. O templo foi destruído lá. Se você fizer num templo, lá também funciona, igual funciona na sua casa. Se você chega num lugar para estar um momento a sós, consigo mesmo e com algo maior, e você faz silêncio ali, e você completamente está naquele lugar, invocando, buscando o nome do Senhor, orando a Ele, você vai encontrar.
Simples assim. Quando você for falar comigo, não faz igual os hipócritas que vai nas praças, no alto nas cadeiras da frente do templo. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora, fala comigo. Então, qual que é o seu maior poder? Chama consciência. O que é o poder da consciência? É quando eu consigo sair do passado, sair do futuro e estar completamente no agora. Se você não faz isso, você está num modo ou numa fase chamada inconsciência. Quantas vezes, irmão, você saiu da sua casa, você foi até o seu trabalho, você chegou lá, você nem lembra como é que foi o caminho, você não lembra como é que você passou por ali. Inconsciência. Você chega em casa, guarda a chave, guarda a carteira, guarda tudo, vai na sala, pega um copo de água, quando você olha, cadê minha carteira? Daqui a pouco você fala, cadê a carteira? Cadê a chave? Você não viu aonde você guardou porque você estava inconsciente. Você não estava ali naquele momento. Por isso que eu abri uma live aqui, abri essa live falando de um cara que quando estava com a filha dele levando para a escola, ele estava completamente ali com a filha dele, desfrutando dela. O resto lá fora ele não queria saber, era o momento dele com a filha dele. Quando ele ia tomar o café da manhã com a esposa dele, que ele voltava, ele não queria saber da empresa, das coisas que ele tinha que fazer, das contas que ele tinha que pagar. Ele estava ali completamente com a esposa dele. E aí no trabalho, completamente no trabalho. E é isso que está faltando em você. Você nunca está num lugar de verdade. Até agora você está aqui me ouvindo, mas tem uma voz na sua cabeça, você está preocupado com outras coisas. Você está aqui nesse momento, você está no seu trabalho, mas você não está no seu trabalho. Você está lá até vagando. Assim. Por quê? Você está preocupado com um monte de coisa. Preocupado. Ocupar antes do tempo. Não é tempo de você estar preocupado com a sua esposa. Quando você estiver com a sua esposa, esteja ocupado com ela para as outras coisas. Quando você estiver com seus filhos, esteja ocupado com seus filhos e não dê tempo a outras coisas. Mas não, você está no seu trabalho, você está preocupado porque você não curtiu com seus filhos quando você estava com eles. E aí você vem com seus filhos, você fica preocupado, porque quando você estava no trabalho, em vez de você trabalhar, você ficou pensando neles e não fez o que você tinha que fazer no trabalho. E aí você está aqui fazendo a live, você está preocupado, porque eu deixei minha esposa em casa. E aí quando eu estava com minha esposa, não, eu estava lá agora com ela, eu dei todo o meu foco ali para ela. Daqui a pouco eu vou estar lá com ela, de tudo para ela. Então aprenda a usar a sua consciência. Sabe qual que é o poder da consciência? Chama foco. E é interessante quando você chega nesse assunto da consciência chamado foco, porque já é um consenso que tudo que você coloca foco, expande. Nossa, isso é forte demais, essa frase mexe demais comigo, mano. Você tá de noite, o dia inteiro você esteve na casa, quando chega a noite você deita na cama e começa... Pluc, pluc, uma gotinha caindo na torneira, caiu o dia todo, você não ouviu, por quê? Não tinha foco, seu foco estava disperso. Mas quando você chegou à noite, todos os barulhos acalmaram, o seu foco ampliou e aquela gotinha não deixa você nem dormir. Olha o tamanho do poder do foco. Eu tive com um cara agora, ele é meu sócio, e ele falando comigo, o que mudou minha vida foi que eu fui para os Estados Unidos e eu pus todo o meu foco numa empresa. E a empresa dele fez mais de 7 dígitos em um ano. E ele ficou lá 2 anos e montou um negócio assustador, veio para a Europa e aquele negócio continuou multiplicando e multiplicando lá. Por quê? Porque ele colocou o foco dele inteiro naquele negócio. E é isso que eu estou fazendo nos meus negócios. Quando você tem mais de um negócio, você vai dividindo o foco, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e vai montando algo assustador. Mas esse não é o assunto de hoje, vamos falar aqui de consciência. Thales, como que eu faço para despertar a minha consciência? Enxergue o seu personagem. É o primeiro passo. Quando você enxergar seu personagem, você vai aprender a mudar as coisas do seu personagem. Como assim? Você olha para o passado, enxerga coisas que aconteceram. Aquelas coisas geraram significados. E se você muda o significado, você muda o passado, muda o personagem, você alterou o futuro. Simples assim. Essa mulher que todo homem não prestava, que era tudo isso, tudo ruim, tudo vagabundo, que só era menino, que todo homem traía, ela acreditava nisso no passado.
Até um dia que no presente dela, ela tinha esse significado aqui. Um ato gerou um significado. Só que aqui no futuro ela conheceu uma família igual a minha. Um homem que é homem de verdade, que ama a esposa dele, que dá a vida pela esposa dele. Uma mulher que é amada, que é cuidada, que vive em casa desfrutando dos filhos e desfrutando do marido e os dois juntos. E toda vez que ela olha para aquele casal se beijando, amando, curtindo a vida, passeando, essa é minha vida. Quantas pessoas entrou para trabalhar dentro da minha casa que falou para minha esposa, para mim, eu não acreditava no amor até conhecer vocês. Quantas pessoas olhou para dentro da minha casa e falou para mim, falou para minha esposa, eu tenho até inveja do você me perdoa porque eu nunca vi isso. Aí sabe o que acontece? Aquela mulher do passado, aquelas lembranças do passado ganham uma nova lembrança aqui no presente. E aí você tem uma escolha, ou continuar com o significado do passado ou colocar um novo significado. Como que você faz um novo significado? Você volta lá no passado e troca o significado aqui. Vamos dar o exemplo disso, da mulher? Lá atrás, a sua mãe falou isso com você: homem nenhum presta, homem é tudo mal, homem é tudo traidor, não confia em homem nenhum. Só que aqui você conheceu um casal igual eu e minha esposa, que realmente é de verdade. Você fala, eu quero viver isso. Você quer viver? Então vamos voltar lá no passado agora no seu personagem. E aí você vai fechar o olho, você vai ver aquela cena da sua mãe falando e você vai interromper ela, falar, mãe, desculpa, peraí, agora eu vou falar. Isso não é verdade. Homem presta sim, porque tem um monte de homem bom na terra. O problema é que você nunca relacionou com homem, você só ficava procurando menino, mãe. O problema, mãe, é que você, em vez de procurar um homem de verdade e orar a Deus para te apresentar um homem de Deus, você vivia nas festas procurando um homem. Lá não tem homem de Deus, mãe. Lá só tinha menino querendo só fazer coisa errada. E aí você vai enfrentar a pessoa que te marcou lá atrás, você vai se perdoar por ter acreditado nela e você vai instalar uma nova frase. Eu acredito sim que tem homem bom e Deus vai me mostrar o verdadeiro homem que vai cuidar de mim, que vai me dar um casamento feliz. Instalou, mudou, já tá. Então, como que eu altero o personagem mudando os significados que você criou quando era uma criancinha? Esse que é o problema. Você criou, você ainda estava numa fase imatura, igual uma esponjinha, absorvendo tudo. E aí seu pai olhou para você, você derrubou algo e falou, você é um idiota, menino, você derrubou isso aqui. E aí você cresceu acreditando, eu sou um idiota. E até hoje você acha que é um idiota. Quantas pessoas que foram chamadas de burra quando era criança, seu burro, 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 burro. Ouviu tanto burro que não consegue nem formar na escola, não consegue ir para uma faculdade, não consegue estudar. Tem problema de aprendizado porque alguém falou muito no passado que ela era burra e ela acreditou, porque esse é o papel do personagem. Ele acolhe o conhecimento, cria uma identidade, essa identidade vira você e aí você está lascado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no Éden, Deus criou o homem e a mulher e aí ele falou assim, ó Adão, ô Eva, chega aqui. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mano, presta atenção. A árvore do conhecimento. Por que a árvore chamava árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando Adão e Eva comeu aquele fruto a primeira vez, o que acontece? O personagem foi formado. O meu personagem está nu, o seu está nu. O meu é diferente do seu. O conhecimento ativou. O homem não entendeu que ele não era aquele personagem. Ele enxergou que ele era o personagem. O personagem dele é diferente do outro. Epa, vamos tampar. E começa a se tampar. Os olhos se abriram. O conhecimento gera uma identidade falsa. E essa identidade falsa chama o falso eu. E esse falso eu chama personagem, que Jesus chamou de mesa. E esse falso eu, que é um personagem, que é uma mesa, fica bloqueando a luz que está por baixo. Enquanto você acreditar que essas limitações da sua cabeça, a luz nunca vai se manifestar através de você. E enquanto a luz não se manifestar através de você, você não vai viver seu propósito, seu chamado, cumprir sua missão. Enquanto você não viver seu chamado, seu propósito, cumprir sua missão, você vai viver procurando dinheiro e alegria aonde ela não está. Esse personagem é tão terrível que
por ele ser falso, ele fica querendo ser validado o tempo todo. Você, mulher, não quer ser que as outras mulheres te achem bonita porque você, o seu interior, precisa disso, não. Quem precisa é o personagem. O personagem precisa o tempo todo que alguém fale para ele: ei, você é bonito, você é feio. O seu personagem é que tem essa necessidade de validação. Tá aí dentro. Na sua essência, você sabe quem eu sou. Sou filho do rei, filho do Deus vivo. Eu sou uma mãe maravilhosa. Eu sou uma mulher linda.